Romanos 1, por favor, irmãos, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Esses dois versículos são o coração do livro de Romanos, e o foco desses dois versículos é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é o coração das Escrituras, e eu enfatizei para vocês na semana passada, o Evangelho não é a Bíblia, o Evangelho é a mensagem mais importante da Bíblia. E o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta de 16 capítulos, ele dedicou esse livro inteiro para o Evangelho. Por causa disso, versículos 16 e 17 são a chave, o coração. E Paulo aqui no capítulo, ele deixa bem claro a importância do Evangelho para ele. Por exemplo, note aqui em versículos 1, 9, 15 e 16, ele usa a palavra Evangelho. Em versículo 1, ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, o Evangelho, nós nem conversamos hoje à noite sobre o Evangelho, mas podemos notar que para Paulo foi muito importante para ele que era a separação dele. Ele foi separado para o Evangelho. Ok? Então ele fazia parte de outra coisa, mas Deus separou ele para o Evangelho. Se tornou a vida dele. Agora, versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então aqui ele diz, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho. Então o Evangelho era o serviço de Paulo. Tudo que ele fazia como o servo de Cristo, ele fazia baseado no Evangelho. O Evangelho, o que era que o motivava ele, era a coisa mais importante para ele quando ele trabalhava. Agora, versículo 15. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Agora ele diz que o Evangelho era o assunto dele. O assunto de Paulo era o Evangelho. Ele diz, eu estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. Então é Evangelho, Evangelho, Evangelho. Agora versículo 16, ele diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz algo extremamente importante aqui. O Evangelho era a separação dele, o serviço dele, o assunto dele, mas também o Evangelho era a salvação dele. Não há salvação sem o Evangelho. Quando nós consideramos o Evangelho, nós podemos ter várias ideias sobre o que é o Evangelho. Eu não vou chamar ninguém para frente, eu não vou pedir para você responder, mas se você acha que você consegue explicar o que é o Evangelho para alguém, você pode simplesmente levantar sua mão, eu entendo mais ou menos o que é o Evangelho. Tá bom, mas para ajudar um pouco mais, vamos manter um dedo aqui e vamos para 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, eu já mostrei isso para os irmãos várias vezes, mas nós vamos analisar o Evangelho, esse poder de Deus. Para fazer isso, vamos ver exatamente os detalhes do Evangelho. Então, aqui, em 1 Coríntios 15, nós vamos ver que o Evangelho é o que Jesus fez na cruz para a nossa salvação, ok? Mas vamos ver isso daqui, 1 Coríntios 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Então, versículo 1, nós entendemos, isso é muito importante, que o Evangelho é uma mensagem anunciada e recebida.
O Evangelho é uma mensagem. Eu anuncio o Evangelho para alguém e a pessoa tem duas opções. A pessoa pode rejeitar ou receber. Essa mensagem que ele disse em Romanos 1 é o poder de Deus para a salvação. Ele diz aqui, é uma mensagem anunciada e recebida. E por receber, você será salvo. Daí, nós vemos em versículo 2, pelo qual também sois salvos. Se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, senão é que crestes em vão. Então, o Evangelho é uma mensagem. O Evangelho é uma mensagem anunciada. O Evangelho é uma mensagem recebida. E, sendo recebida, o Evangelho é uma mensagem que salva. Agora, o que é essa mensagem? Versículo 3, vamos chegar aqui, 1 Coríntios 15, 3. Porque primeiro vos entreguei, o que também recebi. Então, ele já recebeu isso. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, a primeira parte dessa mensagem. Nós pregamos, nós anunciamos essa mensagem. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo as profecias do Velho Testamento. Esse é o Evangelho, primeira parte do Evangelho. Eu vou anunciar para meu parente, para meu amigo, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Segunda coisa, versículo 4, e que foi sepultado. Ele não simplesmente ficou pendurado na cruz, ele realmente morreu na cruz e foi, número 2, sepultado. Número 3, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus não permaneceu morto. Jesus não é um mero homem que morre como qualquer profeta ou qualquer fundador de religião. Jesus é o único que morreu por nós, cumprindo profecias, pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E a quarta coisa que eu sempre gosto de colocar é versículo 5, e que foi visto. Que foi visto. Não é meramente uma coisa que alguém falou em algum lugar, você pode ler versículos 5 e 6 e 7 e 8. Jesus foi visto várias vezes depois da ressurreição, e essas pessoas receberam esse evangelho, essas boas novas da ressurreição. Jesus realmente vive. E Paulo dedicou o resto da vida dele para o evangelho. É uma mensagem que ele pregava. É algo anunciado e recebido. Para colocar em outros termos, o Evangelho são as notícias ou as boas novas de um evento histórico. Nós estamos no ano 2022. Vários bebês nasceram em 2022. E mais ou menos 2.000 anos atrás, historicamente, aconteceu em uma cidade que existe até hoje, Belém, que se eu não me engano quer dizer casa de pão, Belém. Maria, uma virgem, milagrosamente ficou grávida. Milagrosamente. Assustou o homem que ia ser o marido dela. Mas era do Espírito Santo. E historicamente, ele nasceu. As pessoas observavam ele, ouviam ele. E ninguém nunca conseguiu apontar para ele e falar, olha, ele cometeu esse pecado. Ninguém, porque ele nunca pecou. E pessoas começaram a chamar ele filho de Davi, porque ele tinha algo nele, no jeito dele, na doutrina dele, nos milagres dele, que chamava a atenção, porque as profecias das Escrituras falavam que um dia Deus ia levantar uma descendência, um filho para Davi. Um Messias, um Cristo. Isaías 53, que faz parte dessas Escrituras, profetizou que esse ia ser morto.
E é isso que aconteceu com Jesus. Sem pecado, sem cometer crime, ele foi crucificado. Mas ele mesmo falou, eu vou ressuscitar. E é isso que aconteceu. E até hoje, milhares de pessoas já foram lá procurando os ossos de Jesus. E ninguém achou, porque ele não está morto. Ele está vivo. O corpo dele voltou a existir, voltou a viver, eu devo dizer. Ele andava com os discípulos depois disso. E pregou algumas coisas, e o corpo dele voltou para o céu, e eles viram isso, e os anjos falaram, e ele vai voltar do mesmo jeito. Então, quando, irmãos, nós estamos falando sobre o Evangelho não é uma religião, o Evangelho não é uma ideia ou uma filosofia, o Evangelho é a mensagem de um evento histórico que realmente as Escrituras do Velho Testamento foram cumpridas, as profecias aconteciam, historicamente aconteceu isso. É impossível superestimar o valor do Evangelho. Deve ser o início, o meio e o fim da nossa pregação. O Rafael, ele foi lá em cima, né? Ele quer se batizar. E eu conversei com ele. E eu falei para mim mesmo, ok, eu vou ter que dar o Evangelho para o Rafael, né? Então nós conversamos. É o seguinte, nós pecamos muito. E conversando com ele, foi engraçado algumas coisas. Não vou falar tudo que ele falou, mas foi engraçado. Ele está com 7 anos de idade, né? E eu falei para ele, hein, eu acho que você peca provavelmente uma vez por dia. É, provavelmente, pastor. É. E cada ano tem 365 dias. Isso quer dizer que você já pecou 365 vezes nesse ano, ou cada ano, e você já tem 7 anos de idade, e você provavelmente já pecou mais do que 1000 vezes. E os olhos dele ficaram grandes assim. É. Sim! Imagina eu, 43 anos de idade, quantos pecados que eu já cometi. A Bíblia fala que o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. Então nós temos más notícias, nós veremos a morte, nós somos dignos de morte, a Bíblia fala em Romanos 1. E nós podemos tentar melhorar. Ele falou para mim, eu acho que a gente vai ter que parar de pecar. Eu falei para ele, você conhece alguém que parou de pecar? Ele falou, meu primo. Eu falei, é seu primo, né? Tá bom, mas eu acho que seu primo nunca parou de pecar, mas ele falou isso para mim. Eu falei, não, ninguém parou de pecar. Todos nós somos pecadores. Não é possível. Eu não sei imagine quantas vezes que eu já pequei. 100.000 vezes? Não tenho a mínima ideia. 1 milhão de vezes? Quem sabe? Como que eu vou lidar com a culpa do meu pecado? Eu consigo confessar todos os meus pecados? Confessar não elimina. Se eu matar alguém e for para a delegacia e falar para a polícia, eu matei umas pessoas, estou confessando, não estou confessando? Isso elimina a minha culpa? Ele confessou, então está tranquilo, pode continuar sua vida. Não, eu estou culpado, eu tenho erro, crime, eu preciso ser punido. E diante de Deus é do mesmo jeito. O Evangelho é o fato que Jesus, que nunca pecou, decidiu tomar sobre si o meu castigo, o castigo do meu pecado. Ele foi punido no meu lugar, historicamente aconteceu. Ele ali na cruz, ele falou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, ele foi punido por nós. E eu não sei como isso impacta o seu coração, mas quando eu entendi muito bem isso, me levou a chorar. Porque eu pensava sobre tanto pecado, e como eu tentei melhorar as coisas, não consegui. E quando eu compreendi, Ele
fez de tudo na cruz, o Evangelho é que Ele fez de tudo, não há nada mais que eu preciso fazer, porque Ele realmente resolveu tudo, Ele é a solução. Daí, diz aqui, Romanos 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus escolheu para o poder dele ser o Evangelho. Deus é poderoso, Ele não precisa do Evangelho, mas Ele escolheu, Ele disse a salvação, ou desculpa, o poder dele é o Evangelho. Então, para você ser salvo, a única coisa que Deus fornece para você, e a única coisa que Ele fornece para mim, é o Evangelho. Lembra que Jesus disse em João 14, eu sou o caminho. Ele não diz, eu sou uma opção. É muito exclusivo, é só Ele, não tem outro. Diz aqui, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação, não é uma opção. Se você não crê no Evangelho, você não vai ser salvo. Se você não acredita que Deus enviou, cumprindo profecias, o Filho dele, e que esse Filho realmente, historicamente, nasceu de uma virgem, não pecou, morreu por você, foi sepultado e ressuscitou. Se você não crê nisso, você não pode ter a salvação. É impossível. E note que o que ele fala, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que faz boas obras? Não. Que é batizado? Não. Que frequenta a igreja batista independente? Não. Nada disso. Que lê muito a Bíblia? Que trata bem as pessoas? Que sabe, ajuda os pobres? Não. Não é isso. Que para de pecar? Não. Então o que é? Ele diz aqui, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê? Crê só isso? Só isso. Crê. Mas não. Outra pessoa briga comigo. Não, mas tem que fazer isso. Não. Ele fala aqui, todo aquele que crê. Mas se é crer, eu não preciso fazer mais nada, pastor. Amém. Exatamente, esse é o Evangelho. Você não faz nada, Ele já fez tudo. Se você precisa fazer outra coisa, porque Ele morreu. Ele morreu em vão se você precisa se salvar por meio de alguma coisa. Então nós precisamos compreender o valor dessa mensagem, desse Evangelho. Há muita pessoa hoje em dia que está indo atrás de autoajuda, que é uma igreja que prega autoajuda, ou prosperidade, ou quer uma revelação, ou quer intelectualidade, ou eloquência, ou cura. Vai lá procurando uma igreja. Sabe, às vezes pessoas chegam aqui querendo algo e infelizmente, eu não tenho isso. Eu não vou poder curar ninguém, eu não profetizo nada, não estou dando revelações. Eu estou sempre tentando ajudar a cada aspecto da família, do casamento. Eu lido com essas coisas, mas somente quando eu posso levar a pessoa de volta para Jesus Cristo e o Evangelho dele. Eu gostaria de levar os irmãos para 1 Coríntios 1, por favor. 1 Coríntios 1. E eu quero que os irmãos prestem atenção aqui, em 1 Coríntios 1, 18. Diz aqui, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o quê? O poder de Deus. Pergunto para vocês, alguém quer gritar para mim? Quando ele fala aqui a palavra da cruz, ele está falando sobre o quê? O Evangelho. Então você pode dizer aqui, porque o Evangelho é loucura para os que perecem. E irmãos, que Deus me ajude.
Tem gente que frequentam igrejas que, se o pastor fica pregando o evangelho e falando sobre a salvação, essas pessoas ficam chateadas. Não, de novo, está falando sobre isso. Eu preciso de algo para melhorar a minha família. Eu quero falar para esse tipo de pessoa. É o evangelho que vai melhorar a sua família. É o evangelho que vai transformar seu casamento. É quando você realmente crê nele, ele salva a sua alma, que ele entra em você e você tem o Espírito Santo de Deus. E através disso, você segue a Ele dentro de você. Olha o que ele fala aqui. Mas para nós que somos salvos, ou seja, nós que realmente cremos nessa mensagem, desse evento histórico, da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus, nós que cremos que realmente aconteceu de acordo com as profecias, para nós, esse evangelho, essa palavra da cruz, é o poder de Deus. Às vezes, irmãos, eu estou na igreja, estou ouvindo alguém pregar sobre Jesus e a salvação. Amém, eu quero gritar, eu fico feliz, porque eu sei que eu sou salvo, eu sei que essa mensagem que transformou minha vida, e eu sei que essa mesma mensagem pode transformar alguém que está do meu lado, que não tem Jesus. Nós não precisamos chegar na cruz e falar, ok, eu preciso de Jesus, seja meu Salvador, e deixar para trás e continuar. Não, nós ficamos ao pé da cruz, o resto das nossas vidas, a nossa vida cristã fica ao pé da cruz, compreendendo que nós somos sempre pecadores, e tudo que nós temos na nossa salvação vem por meio do sangue que Ele verteu por nós. Não há nada mais que eu preciso do que Jesus, que morreu por mim e ressuscitou. Quando eu vou para Deus em oração, sabe quem me representa? Jesus. E como Ele me representa? Como meu advogado e o sumo sacerdote. Ele apresenta as marcas dos pregos nas mãos dele para o Pai aceitar a minha oração. Jesus dizendo, eu morri por Ele e Ele me recebeu, Ele crê em mim. Eu sou pecador, eu não mereço ser ouvido por Deus, mas Jesus me representa. Então quando eu vou para Deus em oração, Deus ouve o filho dele, sabe que o filho morreu por mim, e Deus fala, tá bom, eu vou ouvir a oração dele, eu vou responder para a oração dele. Eu não tenho acesso sem Jesus. Vamos para 2 Timóteo, por favor, capítulo 4. 2 Timóteo 4. E como eu falei, o evangelho é tudo para a nossa igreja. Se você não tiver ânimo por causa do evangelho, eu fico preocupado contigo. O evangelho, o que Jesus fez para nós, deve ser extremamente impactante. Por exemplo, deixe-me tentar ilustrar isso. Vamos dizer que você está, eu vou falar algo gráfico, tá? Algo ruim. Você está na BR e alguém passa você de moto na BR. E você, ei, eu conheço ele, meu amigo. Mas na hora de passar você, ele erra e bate bem num caminhão. Puf! E você vê o corpo dele explodir no caminhão. Sangue, pedaços do corpo aqui ou ali. Quem acha que tal coisa seria impactante na sua vida e seria difícil você esquecer disso? Você não vai esquecer, não. Você vai lembrar para sempre. Cada vez que você passa aquele lugar na BR, eu lembro aquele dia que meu amigo me passou aqui assim, e era o fim da vida dele. Eu vou falar para vocês, eu lembro do dia que Jesus me salvou e me deu a certeza da minha salvação, um dia impactante, eu não vou esquecer, algo que me transformou. Eu sou salvo, eu tenho a vida eterna. Bom, prega para mim sobre bom casamento, prega para mim sobre ter uma boa família, prega para mim como eu posso usar melhor meu dinheiro, mas eu preciso desse Jesus que salvou a minha alma, e nós precisamos desse ano. E se você não tem, se o evangelho é algo que leva você a bocejar e sabe, cochilar toda vez que você ouve sobre a cruz, ei, irmão, amigo, você tem problema. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. É isso que a Bíblia fala. Mas somente nas vidas dos que creem no Evangelho. Note aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo escreve para outro pregador, Timóteo, para ajudar ele no ministério. Ele diz aqui, em versículo 1,
Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E olha aqui, essa exortação de Paulo para ele, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então, rapaz, prega, ele está falando. Se o povo quiser, prega. Se o povo não quiser, prega, rapaz. Prega o evangelho. Versículo 3. Por quê? Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Irmãos, pode marcar essa palavra coceira em versículo 3. Em versículo 4, as palavras voltando às fábulas. Quando eu comecei a evangelizar aqui em Ouro Preto, muita pessoa acreditava em fábulas, coisas loucas, que não tem nada a ver com a verdade. Eu vou confessar um erro meu. Eu queria rir várias vezes com certas coisas que as pessoas me falavam, porque eu pensei, como é que você pode acreditar uma coisa dessa? Mas quando você não tem o evangelho, quando você não tem a luz da verdade, você pode acabar acreditando em um monte de coisas que não é verdade, igual criancinha que acredita que, sei lá, há um monstro embaixo da cama, e se cobrir a cabeça assim, o monstro não vem para atacar. Fábulas. A Bíblia diz aqui que se nós não pregarmos claramente a Bíblia, as pessoas já têm coceira e já vão ouvindo algo aqui ou ali de outra pessoa, de outro grupo, de um filósofo, de uma personalidade na TV, de um amigo, alguém que tem, sei lá, alguma coisa especial, e a pessoa na cadeira, na igreja, ouve, e já começa a se afastar da palavra, da pregação, do evangelho. Já muda. E volta para o quê? Essa pessoa que sai da pregação pura da palavra, do evangelho. Ele diz aqui, versículo 4, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E eu não sei como pode acontecer isso, mas uma coisa eu sei, quando você realmente crê no evangelho, crê mesmo, é impactante, é transformador. Vamos voltar para Romanos 1, e ele diz aqui em versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Quando ele fala aqui primeiro do judeu e também do grego, é porque Deus iniciou a obra dele com Israel, os judeus. Então era para o evangelho começar com eles, e começou. Jesus já nasceu de uma judia. Jesus era judeu. Paulo, quando ele pregava, ele ia primeiramente para os lugares dos judeus, especificamente as sinagogas. Infelizmente, os judeus da época rejeitavam o evangelho, e Paulo falou, tá bom, se vocês não quiserem, eu vou para os gentios. E aqui a palavra que ele usa é o grego, que quer dizer nesse contexto, alguém que não é judeu, ou seja, americano, ou seja, brasileiro. Qualquer outra pessoa. E, em outras palavras, o evangelho só serve na vida de quem crê, porém, o evangelho é para todos. Não importa a sua nação, a sua língua, a sua cultura, é para você. Se você, não importa quem você é, se você crê, você será salvo. Você será salvo. Versículo 17.
Porque nele, falando do Evangelho, porque nele, dentro do Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Vamos manter um dedo aqui e ir para o livro de Abacuque. Abacuque. Um livro pequeno, quase no fim do Velho Testamento. E Paulo pegou parte de versículo 17 aqui em Romanos 1, de Abacuque. E eu gostaria de ler o versículo no livro original, o livro de Abacuque. Então diz aqui Abacuque 2, 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Pela sua fé, viverá. É interessante porque na época de Abacuque, Jesus não tinha nem nascido ainda. E já dá essa ideia. E quando você vê a palavra fé aqui, e estuda a palavra aqui, que é outra língua, no Novo Testamento é grego, certo? Velho Testamento é hebraico. Você vai estudando essas coisas. Você percebe que a palavra aqui é a ideia de fé que é fiel. Ok? Vou falar isso de novo. Fé que é fiel. Vocês estão me ouvindo? É fé que não para de crer. Fé que é fiel. Então, Paulo pegou essa ideia e colocou aqui no Novo Testamento. E a ideia é que quem crê de verdade tem fé fiel. Eu não digo que a pessoa para todinho de pecar. Eu não digo que a pessoa não vai errar. Eu não digo que a pessoa não vai ter fé fraca ou pequena. Mas a fé em Jesus, que realmente é para a salvação da alma, é fé que é fiel. Nunca vai no coração rejeitar Jesus Cristo, nunca. A pessoa pode acabar se afastando das coisas de Deus e da igreja por um período, sei lá, faz um monte de coisa, porque, sei lá, ouviu algo, mas a pessoa que realmente tem fé salvadora no coração, em Jesus Cristo, essa pessoa tem fé fiel. E Deus, a Bíblia diz, Deus vai castigar essa pessoa, vai disciplinar essa pessoa. A pessoa não vai poder ficar fora da presença de Deus para sempre, totalmente bem. Não, vai chegar um momento que Deus vai... Ei, não pode fazer isso. Você é meu filho, você entrou na minha família, você nasceu de novo, você faz parte da minha família, eu sou seu Pai Celestial, eu não vou permitir. Fé que é fiel. Eu não vou parar de crer em Jesus. Eu já usei esse exemplo com vocês. Mas lembra no fim do ministério terrestre de Jesus, um dos seguidores dele, que amava muito ele, era o apóstolo Pedro. Lembra daquele pescador? E ele falou: Jesus, se eu precisar, eu vou morrer pelo Senhor, vou morrer contigo, o que eu precisar fazer, eu te amo, vou te seguir até a morte. E Jesus falou para ele: não, Pedro, você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes. Não, absurdo, Jesus, é isso? Eu tenho isso aqui. E realmente Pedro tinha Jesus aqui, ele amava Jesus, ele acreditava em Jesus. Ele disse: Jesus é o Filho do Deus vivo. Mas o que Pedro fez? Quando algumas pessoas questionaram ele, quando Jesus já foi preso, prestes a morrer, ele negou Jesus. 3 vezes negou Jesus. Mas a Bíblia fala que quando ele fez isso, após fazer isso, ele correu para fora e chorou. E sabe por que ele chorou? Porque ele não negava Jesus no coração, mas tanta vergonha sobre ele. O que eu tenho feito agora? O que aconteceu? Agora eu neguei meu Senhor, o Messias, o Filho de Deus. E quando Jesus ressuscitou e voltou para Pedro,
Jesus não falou, ei Pedro, você perdeu sua salvação. Você parou de crer em mim. Não. Jesus não fez nada disso. Ele falou, Pedro, você me ama? E Pedro foi difícil. Ah, sim, te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, nada mudou entre nós. Você errou, mas eu não rejeitei você e você não me rejeitou. Você pecou e nós precisamos uma reconciliação aqui. Em outras palavras, esse Pedro tinha fé que era fiel. Sim, ele negou Jesus, mas era da boca para fora. Vocês estão me ouvindo? Da boca para fora. Eu sei que eu sou casado. Eu não quero parar o nosso casamento, mas eu vou falar para vocês, eu já falei umas coisas bem chatas para minha esposa. Bem feias. E eu já me arrependi. Ah, por que eu falei isso? Que coisa horrível, porque eu agi desse jeito contra ela. Ela é minha esposa. Ela fez um voto dizendo que até a morte, não importa o que acontecer, ela vai continuar a ser a minha esposa, não vai parar. Por que eu agi desse jeito? Eu quis maltratar ela e jogar fora ela? Não, eu não quis. E quando você recebe Jesus de verdade, sua fé não vai se retirar de Jesus por causa de algum acontecimento. Você pode até cair fortemente, bem no seu rosto, no chão. Pau! Mas você no coração, você tem Jesus, você crê nele. Note comigo o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, por favor. Hebreus 10, versículos 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, o escritor do livro de Hebreus diz que há dois tipos de pessoas. Tem a pessoa que se aproxima de Jesus e tem a aparência de fé. Mas algo acontece. E essa pessoa se retira para, olha aqui a palavra, versículo 39, para a perdição. Essa pessoa, como Judas Iscariotes, vai para a porta do céu. Quem é a porta do céu? Alguém me diga, quem é a porta do céu? Jesus. E Judas andava com Jesus. Jesus chamou ele de irmão, de amigo. E Judas chegou na presença de Jesus, traiu Jesus por beijar a porta do céu. E virou as costas. E pelo que eu entendo, é tudo escrito nas Escrituras, até hoje, Judas Iscariotes está queimando no inferno. E ele era um discípulo de Jesus Cristo. Mas aqui o escritor diz, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para, olha aqui, creem para a conservação da alma. Nós nunca vamos abandonar Jesus. Eu posso perder tudo na minha vida, mas eu sei, dentro de mim, eu tenho fé que não vai embora. Mais uma passagem hoje à noite, eu termino. João capítulo 6. João capítulo 6. Aqui Jesus pregou uma mensagem difícil. Os discípulos, uma multidão de discípulos, ficaram escandalizados por causa dessa pregação de Jesus. E note o que aconteceu aqui, em versículo 65 de João 6. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, olha aqui, marca o versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, essas pessoas eram discípulos.
Pessoas poderiam ter falado, não, essas pessoas estão acreditando na mensagem de Jesus, na pregação de Jesus. Beleza, estavam até um certo ponto. Mas quando Jesus falou um pouco mais, revelou um pouco mais sobre quem Ele é e tudo que Ele queria, essas pessoas, não, se é isso que Ele quer, eu não quero. E já não andavam com Ele. Mas, olha aqui, ele continua, versículo 67. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Pedro, você quer se retirar? Eu posso incluir as palavras de Hebreus 10, para a perdição? Tiago, você quer se retirar? João, você quer se retirar também? A multidão foi embora. Você também? Versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo? Tinha um ainda que ia se retirar, mas Pedro não. Pedro não. Ele tinha fé que é fiel. A fé que é para a conservação da alma, a fé que salva, a fé que permanece, a fé que continua em Cristo. E quando a multidão foi embora, Pedro disse, a salvação não é de uma tribo, não é de uma multidão, a salvação é individual, e eu creio em Jesus. A multidão pode ir embora, mas é entre eu e Jesus, e eu creio nele. Ele tem as palavras da vida eterna. Eu creio em Jesus. Eu não vou embora, não. Eu não vou me retirar para a perdição. Para concluir hoje à noite, eu quero esclarecer algo. A Bíblia não está dizendo, se você cair em algum pecado, se você decidir fazer algo errado, que você parou de ter fé em Jesus. Essa não é a ideia. A fé fiel, nesse contexto aqui, é sempre crer no Evangelho, não importa o que acontecer. Você crê. Você pode até passar por um período errado mesmo, e Deus vai te disciplinar se você crê mesmo, porque você faz parte da família dele, e Ele é seu Pai Celestial. Mas quem crê de verdade, nunca vai se retirar para a perdição, porque crê para a conservação da alma. Não entende tudo? Eu não entendo tudo. Às vezes vocês vêm para mim com perguntas e eu fico assim, eu não sei como responder para essa pergunta. Eu não tenho explicação para tudo. Às vezes eu passo por algo difícil. Senhor, eu recebi o Senhor como meu Salvador, eu estou tentando te servir, por que está acontecendo isso na minha vida? E Ele não explica nada para mim. Mas se eu não preciso de uma explicação, eu creio nele. Eu sei que quando não entendo, Ele é fiel e será fiel. E eu posso dizer para vocês, Ele me salvou, é meu Salvador e será sempre meu Salvador. E quando eu partir dessa terra, eu vou estar com Ele para sempre. E se você tem essa mesma fé nele, no Evangelho, você também estará com Ele e comigo, e vai ser muito bom.